Mãe com direito a tudo na GameStop acaba envolvendo a polícia e eu acabo sendo algemado. Eu fui à GameStop no sábado para conversar com um amigo e olhar as mercadorias. Também queria comprar um Xbox X e um PS4, além de alguns jogos, e gastar mais dinheiro do que já gastei lá antes. Fiquei lá por cerca de 1 ou 2 horas conversando com 3 pessoas, um funcionário, meu amigo e o gerente. Depois de um tempo, estava conversando com o funcionário sobre as especificações dos consoles e as diferenças entre as versões do PS4, quando o gerente saiu para almoçar. Logo depois, Karen e seus filhos mimados entraram correndo na seção da GameStop. Enquanto eu olhava os jogos, o funcionário foi perguntar se eles precisavam de ajuda para encontrar algo. Ela fez algumas perguntas, mas eu os ignorei enquanto conversava com meu amigo sobre alguns jogos. Cerca de 20 minutos depois, eu sabia o que ia comprar. O funcionário estava juntando tudo para mim em um PS4 Pro, 2 controles, PSVR 5 jogos, um Xbox One X, um controle Elite, um headset Astro e 4 jogos. Meu amigo estava falando sobre um jogo que ele queria e eu disse que compraria para ele como um favor por ter me ajudado há alguns meses. Ele agradeceu e foi quase isso, exceto pelo fato de que mais tarde a polícia foi chamada para investigar um incidente envolvendo Karen e seus filhos mimados. A Karen e seus filhos viram o que estava acontecendo e me ouviram. Eles vieram até mim e a Karen perguntou se eu poderia ajudá-la e seus filhos e comprar um jogo para eles. Eu disse que não, obrigado. Ela olhou para mim como se eu fosse louco e disse: "Você está comprando o que ele quer, por que não compra algo para meus filhos?" Eu disse a ela que ele é meu amigo e estou dando algo de volta depois que ele me ajudou. Ela olhou para tudo no balcão e disse: "Quantos anos você tem? Você é velho demais para estar jogando todos esses jogos, você não precisa deles, deveria dar para meus filhos." Eu disse que minha idade é irrelevante, pessoas de qualquer idade podem jogar videogames e seus filhos são muito jovens para jogar os jogos que estou comprando, eles são classificados como M para maduros e não vou comprar coisas que eles não precisam. Ela então disse para seus filhos implorarem pelos jogos e eu rapidamente me virei para ela e disse que ela não é uma adulta e mãe responsável por ensinar seus filhos a implorar por coisas de graça. Ela continuou a dizer para seus filhos enquanto eu conversava com meu amigo. De repente, fui agarrado por 2 crianças que puxavam em mim e imploravam para eu comprar algo para elas. Gentilmente tirei os braços das crianças de mim e mantive-as afastadas e as crianças começaram a chorar e a mãe disse: "Você acabou de tocar meus filhos, seu pervertido, vou chamar a polícia." 1 minuto antes de ela chamar a polícia, o gerente voltou e me viu segurando as crianças e as empurrando para longe e disse para eu soltar as crianças. Eu contei toda a história para ele, mas ele não estava acreditando nisso, ele só viu um fragmento da confrontação. O gerente conversou com a mulher e ela mentiu completamente sobre o que aconteceu. Ela disse que eu tentei suborná-la para tocar em seus filhos enquanto ninguém estava olhando e até tentar suborná-la com os jogos que eu estava comprando. Eu estava rindo da conversa que estava sendo dita e disse que certamente você pode acreditar nisso? Ele já estava no telefone com a polícia. O funcionário estava nos fundos do prédio durante tudo isso e pensei que estava ferrado porque já vi problemas como esse piores porque as pessoas automaticamente acreditam na história da mulher. Posso estar errado em algumas implicações, mas é muito comum as pessoas acreditarem nas mulheres em detrimento de tudo. 10 minutos depois, a polícia chegou e quando eu tentei falar com um deles, ela interrompeu para contar a história dela primeiro. Então ela contou a mesma história para a polícia e o gerente fez o mesmo, e os policiais me olharam e um deles me algemou sem ouvir o meu lado. Eu estava totalmente surtando com a situação, sendo visto como vilão com base em uma mentira. Finalmente eu pude contar a minha versão da história e até mesmo meu amigo confirmou, mas me disseram que a história dela é mais crível do que a minha, e eu disse: "Vocês vão acreditar nela sem provas?" Eles têm câmeras de segurança em todos os cantos do prédio, olhem as filmagens e vejam por si mesmos. A expressão no rosto dela foi arrasadora, ela tentou dizer que não iria prestar queixa, mas eles queriam mantê-la lá. O gerente e um dos policiais foram ver o vídeo de vigilância e logo depois me soltaram e pediram desculpas. Eles perguntaram por que ela tentou mentir para eles e arruinar minha vida e reputação, e ela respondeu: "Ele é velho demais para estar jogando esses jogos, ele deveria dar para mim e meus filhos." Eles me perguntaram se eu queria processá-la, eu disse que não, mas não queria que ela recebesse apenas um tapa no pulso por isso. Eles conversaram com ela do lado de fora e, depois de identificá-la, descobriram que ela tinha um mandado de prisão por outra coisa. Eu estava completamente perplexo com toda a situação.
O gerente tentou se desculpar pela maneira como ele reagiu à situação e eu apenas disse que queria uma cópia do vídeo. Ele perguntou por que eu disse para perguntar aos policiais, pois estarei fazendo uma reclamação sobre como ele se apresentou. Poucos momentos depois eu recebi uma cópia e fui para casa e nem queria mais os jogos. Alguns dias depois, descobri que a loja foi fechada aguardando novos funcionários. Eu posso ter causado um problema com o gerente de varejo, mas ele deveria ter lidado com a situação de maneira mais profissional, ele deveria ter verificado o vídeo de vigilância no início em vez de chamar a polícia. Se ele tivesse feito isso, a mulher não teria sido presa e ele não teria sido demitido. Principalmente, sinto muito pelas crianças envolvidas nisso, elas estão sendo criadas por uma mulher louca que pensa que implorar e mentir é a única maneira de conseguir o que se quer na vida. Minha irmã se esconde atrás de desculpas de doença mental para não ter que fazer nada em sua vida e trata todos nesta casa mal. Minha meia-irmã mais velha, a do lado do pai, 22 prestes a completar 23, veio morar conosco em dezembro. Ela alega ter depressão e ansiedade graves pelas quais se recusa a procurar terapia. Ela não trabalha, não limpa depois de si mesma, só sai do quarto nos fins de semana para ir a festas ou shows, durante a semana fica em seu quarto o dia todo, só saindo à noite para gritar ou xingar comigo e minha mãe e começar brigas e tensões estúpidas entre todos. Ela foi prescrita com sertralina por um psiquiatra no mês passado e só deu uma semana para o medicamento funcionar. Eu a peguei jogando as pílulas no vaso sanitário e ela me disse para ficar calada. Quando minha mãe a questionou sobre o frasco vazio, ela mandou ela se lascar e cuidar da própria vida. Ela parou de ir à terapia no mês passado porque acha que é perda de tempo. Meu pai limpou profundamente o quarto dela no fim de semana passado porque estava tão ruim, o cheiro de lixo de gato estragado estava subindo pelas escadas e parecia uma zona de guerra. Meu pai disse que havia copos mofados, comida apodrecendo, roupas sujas fedorentas por toda parte, cocô e vômito de gato por todo o carpete, a caixa de areia parecia que nunca havia sido limpa. Ela sentou no telefone e chorou com ele sobre como a vida dela é horrível e como minha mãe é má enquanto ele limpava o quarto dela. Levou algumas horas. Ela sempre chora com meu pai sobre como minha mãe é má sempre que minha mãe a chama pela sua conduta. Ela é muito manipuladora e usa manipulação emocional com meu pai com muita frequência, especialmente quando minha mãe aponta o comportamento de minha irmã para ele ou quando ele tenta mostrar que ela está errada. Então começam as lágrimas, a manipulação emocional e a raiva da minha irmã. Você não se importa comigo porque se você se importasse e você se pergunta por que eu nunca saio do meu quarto, e você se pergunta por que eu tenho uma atitude ruim o tempo todo. Minha mãe acha ridículo que ela não consiga limpar seu quarto, cuidar de seu gato, trabalhar, dirigir, nem fazer nada porque sua ansiedade e depressão são tão ruins, mas ela pode sair para clubes com amigos todos os fins de semana? Ela pode criar contas de ódio sobre mim e minha mãe online? Ela pode inventar rumores sobre celebridades online a ponto de cartas de cessação e desistência serem enviadas para casa. Ela tem seleção para o júri amanhã, que já perdeu uma vez e se recusa a fazer seu carro funcionar para poder dirigir até lá, devido à sua ansiedade de dirigir e porque não sabe como usar o Google Maps. Ela quer que meu pai a leve, aqui fica a 1 hora de distância, ou pague um Uber. Um Uber é caro, a $60 para cada trajeto, e ela não tem dinheiro para pagar. Ela sabe dirigir, só não quer dirigir e tenta escapar de qualquer jeito, como sempre. Meus pais ofereceram para levá-la até o tribunal ontem, para que ela saiba onde fica, mas ela simplesmente se recusou a entrar no carro e começou a gritar com meu pai que ele não se importa com ela e acusou de querer que ela sofra um acidente de carro amanhã. Hoje, ele pré-pagou um Uber para que ela possa ir e vai buscá-la em casa depois do trabalho amanhã. Ele está cansado de discutir com ela sobre isso e não quer que ela seja presa por não comparecer. Seu carro está parado na entrada da garagem e completamente sem bateria, mas ela se recusa a chamar para consertar, porque não quer lidar com isso. Eu percebi que ela sempre adora começar dramas e adora culpar todo mundo por todos os seus problemas. Ela disse para minha mãe que a desculpa para ir para o clube foi que o terapeuta recomendou que ela saísse de casa e se forçasse a fazer isso, e minha mãe respondeu: então você pode se forçar a fazer isso, mas não qualquer outra coisa? Você está cheia de merda. Meus pais discutem sobre ela todos os dias, minha mãe acha que é tudo encenação e que ela simplesmente não quer crescer, enquanto meu pai realmente acha que ela está lutando mentalmente e sente pena dela. Quando ela morava com sua mãe, ela ligava para ele quase todos os dias chorando sobre como a mãe dela era abusiva mentalmente e implorando para ele deixá-la se mudar para nossa casa. Minha mãe estava relutante em deixá-la se mudar porque sabe como ela é,
e meus pais discutiram por um tempo até que ambos concordaram com as regras básicas para ela ficar aqui, mas isso foi por água abaixo depois que ela se mudou. Meu pai sempre sente pena dela por algum motivo, sempre cede a ela e concorda com ela em quase tudo. Ela também me intimida todos os dias, é rude comigo, zomba de mim, tira fotos minhas e me intimida online com elas, fez contas falsas difundindo mentiras maliciosas sobre mim online sujando meu nome no Twitter e Instagram. Ela pagou as contas e negou ter feito isso sempre que eu falo com meu pai sobre isso e tentou me culpar. Ela tira fotos da minha mãe pelas costas e faz a mesma coisa. Nós não fizemos nada para ela, ela sempre nos odiou por algum motivo. Tia gananciosa atendida depois de prejudicar minha família. Olá, pessoas bonitas. Eu tenho sido um espectador frequente neste sub. Não sei se isso se qualifica. Eu tenho uma história que quero compartilhar há um tempo, mas decidi deixar terminar antes de postá-la. Agora, que voltei do cartório cerca de 1 hora atrás, finalmente posso encerrar este capítulo da minha vida. Então, aqui vai. Gostaria de começar com o fato de que moro na Rússia e não sou um bom contador de histórias. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, deixe-me saber, tentarei esclarecer. Tudo isso começa há cerca de 3 anos, no funeral da minha avó. Ela faleceu aos 73 anos, deixando para trás 3 irmãs, uma das quais cometeu suicídio há muito tempo, uma infinidade de netos e muitos imóveis. Quando começou o tsunami de papelada referente à herança, algo começou a cheirar mal. Minha tia viva estava extremamente hesitante em nos dar a certidão de óbito, para que pudéssemos começar a requerer a herança. As coisas começaram a ficar complicadas e confusas, então tive que assumir toda a papelada e ajudar minha mãe. Descobri que o apartamento em que minha avó vivia, por alguma razão, não pertencia mais a ela, mas foi assinado pelos filhos da minha tia. Ao examinar mais a fundo, percebi que a maioria das coisas da minha avó havia sido assinada pela minha tia muito antes da morte da minha avó. Primeiro, decidi falar com minha mãe. Ela me disse que na data em que os papéis foram assinados, minha avó já estava em péssimas condições. A demência e o Alzheimer já haviam tomado conta dela e ela não tinha capacidade legal para assiná-los. Então decidi ir até minha tia, ainda não querendo acreditar que ela nos enganou. Eu, sinceramente acreditando que tudo era um acordo honesto, perguntei a ela como tudo aconteceu. Nunca vou esquecer a resposta dela. Nunca pensei que alguém pudesse dizer isso a um parente. Ela me disse que não era da minha conta, que ela pretendia conseguir tudo o que pudesse e que o resto dos imóveis, que seriam propriedade compartilhada, ela nos expulsaria à força. Fiquei perplexo. Não conseguia entender como ela poderia fazer algo assim com minha mãe. Eu tinha que fazer algo. No dia seguinte, falei com minha mãe. Ela ficou chocada e arrasada. Em lágrimas. Ela também não conseguia entender como sua própria irmã poderia fazer uma coisa dessas. Especialmente depois de todas as coisas que ela fez por ela, como ajudá-la a fazer carreira no esporte, ajudar com dinheiro durante tempos difíceis, etc, etc. Eu sabia que precisávamos ir para o tribunal. O problema era que minha mãe é uma aposentada trabalhadora e ainda está criando meu irmão de 13 anos. E eu acabei de gastar todas as minhas economias reformando o seu apartamento. Dinheiro era um problema. Felizmente, fiz boas amizades com o advogado da nossa empresa no trabalho, e ele se ofereceu para me ajudar. Coletamos toda a papelada necessária, ele me disse para documentar qualquer encontro futuro com a família deles e ficar de olho em qualquer coisa suspeita. Depois disso, enviamos uma carta para minha tia, dizendo que contestaríamos tudo no tribunal. Este é o momento em que minha vida se tornou um inferno. Tudo começou com ameaças dos filhos dela. Isso não é grande coisa. Eu gravei todas as conversas telefônicas. Eles descobriram onde eu trabalho e onde moro e começaram a me perseguir. Novamente, nada demais. Há algum tempo, meu chefe me ofereceu um motorista para me buscar e me levar ao trabalho, porque o motorista morava perto de mim. Finalmente chegou a hora de aceitar essa oferta. Então eu aceitei. Uma manhã, eu acordei e me preparei para ir trabalhar. Meu motorista estava lá embaixo me esperando. Eu coloquei um casaco e desci. Abri a porta do meu prédio e fui atingido no rosto pelo meu primo mais velho. Ele me ameaça novamente e foge. O motorista corre para me ajudar, me levanta e me diz que tudo foi gravado pela câmera frontal do carro.
Ele liga para o meu chefe e me leva para o hospital. No dia seguinte, eu levo o vídeo e todas as conversas telefônicas para a polícia. Eles aceitam tudo. Quando a polícia contatou minha tia, procurando pelo filho que me bateu, ela ficou furiosa. Ela me ligou e proferiu ameaças no telefone. Eu lembrei a ela que seu filho já estava em apuros por me ameaçar. Ela desligou. Cerca de uma semana depois, eu acordei no meio da noite com batidas fortes na minha porta. Enquanto eu caminhava em direção à porta, ela cedeu e voou aberta. 2 homens grandes entraram, dizendo que aquele agora era também o apartamento deles. Entregando-me os papéis, eles disseram: se você quer permanecer saudável, deve arrumar suas coisas e sair. Eu chamei a polícia. A polícia veio, verificou a papelada, e tudo estava bem. Descobri que minha tia contratou profissionais, vamos chamá-los de incomodadores profissionais. Eles ganham dinheiro forçando pessoas a se mudarem de casas compartilhadas. Ela lhes deu parte de seu direito de propriedade, e eles tinham permissão legal para se mudar. Nos próximos 3 meses, tive que rotineiramente arrombar minha porta porque eles continuavam trocando as fechaduras. Tive que lidar com música alta constante, sujeira e imundície na minha própria casa e mal consegui dormir. Depois de 3 meses, eles desistiram e foram embora. Vendo que isso não funcionou, minha família de primos decidiu me foder desesperadamente. Uma noite, um deles entrou no meu prédio e começou a borrifar spray de pimenta na minha porta para tentar me atrair para fora. Infelizmente para ele, eu estava limpando a casa e fazendo alguns trabalhos menores depois que contrataram os capangas. Todas as minhas portas estavam bem isoladas com panos e toalhas para evitar que a poeira de concreto voasse por toda parte. Mal senti o cheiro do spray de pimenta. O julgamento estava marcado para o dia seguinte. Mal consegui convencer minha mãe a pedir que sua irmã fosse eliminada de herdar qualquer coisa. Depois que mostrei ao tribunal o vídeo e o áudio deles me ameaçando e me agredindo, foi feito. O tribunal decidiu a nosso favor. Ao retornar do tribunal, fui à polícia contar sobre o incidente do spray de pimenta. Fui levado para uma sala e interrogado. Descobri que meu vizinho idoso morreu de complicações pulmonares causadas pelo spray de pimenta. Aqui estou hoje. Acabei de voltar do cartório, onde minha mãe assinou tudo relacionado ao imóvel em seu nome. Recebi uma quantia significativa de dinheiro por agressão e ameaças. E minha tia de merda ficou com seu pequeno apartamento e um filho na prisão por agressão, ameaças de violência e homicídio. Seu segundo filho foi demitido da equipe de resgate e não pode mais trabalhar para nenhum governo ou estrutura social, e ele não sabe fazer mais nada. Eles estão falidos, e isso serve para eles. Um recrutador militar arrogante tentou me insultar quando eu tinha 18 anos por não querer me alistar nos fuzileiros navais. Vou começar com um pouco de contexto. Eu estudei em uma escola pública, nos Estados Unidos, para contextualizar, por menos de 1 ano para concluir minha educação básica. Antes disso, eu era educado em casa e morava em um carro, basicamente na praia com minha mãe. Fui colocado em lar adotivo por muitas razões, então foi uma grande mudança para mim na época. A última vez que estive em um ambiente escolar real eu tinha 12 anos, então tudo era muito, muito novo. Então, nunca havia sido abordada por um recrutador militar antes, ou lidado com eles. Então, o sargento Nikompu, é assim que vou chamá-lo, veio para minha aula de inglês tentar lavar o cérebro dos jovens e fazê-los pensar que o exército dos Estados Unidos é fantástico. Você viaja pelo mundo. Você obtém independência financeira e toneladas de benefícios. Ele estava vomitando essa porcaria, que eu não estava realmente ouvindo, mas achei fascinante porque nunca havia testemunhado tal espetáculo. Em algum momento, durante o discurso dele, tivemos que preencher um formulário. Lembro de responder honestamente, acredito que tinha dito que não tinha interesse em ingressar em qualquer facção do exército. Mas deixei meu número real quando pediram, pensando que nunca seria realmente chamado. Não me lembro de detalhar meus planos de vida ou qualquer coisa no formulário. Não lembro exatamente de ter deixado meu número, mas, como ele ligou para o meu número depois, suponho que tenha colocado no formulário. Fui respeitoso durante a palestra, mas nunca havia expressado interesse em ingressar no exército porque não concordo com muitas das coisas que o exército dos Estados Unidos fez e faz no exterior. Recebi uma ligação do sargento depois de me formar e disse a ele que não estava interessado em ingressar no exército, acreditando que ele não me ligaria novamente.
Ele disse algo sobre manter minhas opções abertas para o exército, mas pensei que era o fim disso. Não pensei em bloquear o número porque não achei que se tornaria um problema. Um dia, cerca de uma semana depois, meu namorado e eu estávamos tendo um dia agradável no nosso bairro chinês local, olhando para potes de barro com pasta de feijão e nos perguntando como uma loja que cheira a naftalina e vende exclusivamente roupas de bebê dos anos 80 em condições impecáveis, mas não tem ninguém dentro, continua aberta nos dias de hoje. Recebo uma ligação. Eu não fazia ideia de quem era, a sargento não estava nos meus contatos, então, por não saber, atendi. Ele começa a me questionar sobre o que eu farei após o ensino médio e eu digo que estou procurando um trabalho, a não militar, para me ajudar a me estabilizar. Na época eu tinha acabado de me mudar para morar com meu namorado. Então, sargento pergunta o que seria esse trabalho. Eu digo que não sei, talvez na Starbucks ou qualquer coisa assim. Na época, eu só estava tentando conseguir qualquer emprego, assim como a maioria dos adolescentes que não têm experiência de trabalho. Sargento, então começa um discurso de nível A, perguntando se eu realmente quero desperdiçar toda a minha vida trabalhando na Starbucks e eu disse que não sabia, provavelmente não. Claro que a resposta é não, mas o que você espera que uma garota de 18 anos diga a um homem de 30 anos gritando com ela pelo telefone sobre sua carreira? Sim, o primeiro emprego é uma escolha de carreira lógica para a vida inteira, a menos que você se junte ao exército. Então, ele começa a perguntar agressivamente onde estarei daqui a 5 anos e eu digo que não sei ao certo. Ele está ficando inquieto porque não estou contando meus planos de vida e está explicando como o exército pode essencialmente definir um plano para a minha vida. E isso continua, e continua. Meu namorado está lá o tempo todo, e estava tão entretido quanto eu. Eu disse a ele que não tenho interesse em me juntar ao exército, repetidamente, que não estou interessada no fato de eles poderem pagar pela faculdade, e que não vou me juntar ao exército, não importa o que aconteça. Então, esse homem me diz como estou desperdiçando minha vida por não ter entrado no exército aos 18 anos e que estou me preparando para o fracasso e trabalhando no Starbucks pelo resto da vida, e então desliga o telefone com raiva, não sem antes me chamar de oportunista. Depois, meu namorado e eu rimos disso, chamamos o homem de perdedor e conversamos sobre o quão desequilibrado e mal educado ele era no telefone enquanto comíamos doces chineses. É uma história engraçada e leve, mas pensei em compartilhá-la de qualquer maneira. Além disso, os recrutadores militares são algo à parte. Eles já tentaram me recrutar enquanto eu estava no trabalho, mas ninguém foi tão rude ou agressivo como aquele cara quando eu tinha 18 anos. Edith, e agora tenho 22 anos, então não ouço falar desse cara há cerca de 4 anos. Apenas pensei em compartilhar a história. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.